Bem-vindos! Quero agradecer a ter você aqui comigo em mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. E hoje o programa vai especialmente para os empreendedores, para os empresários ou simplesmente para você que quer virar a chave, tá sem coragem, quer empreender, não sabe por onde começar, tá sem ideia de nome para a sua empresa, logo, cores. Eu trouxe uma especialista no assunto, a Jéssica Mussi. Ela é especialista em branding e arquétipos. Ela tem uma experiência de mais de 9 anos em grandes empresas, então ela vai contar pra gente aqui como que nós conseguimos descobrir o potencial da nossa marca. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma clínica, né, de fisioterapia, então esse assunto muito me interessa, porque confesso que quando eu montei a clínica há 15 anos atrás, eu não tive essas informações, não tive essa assessoria, e eu sei que isso faz toda a diferença, principalmente agora que eu estou estudando PNL, neurociência. A gente sabe que você gera um impacto sempre no outro, e o visual é tudo. Então, quando a gente fala que você comunica, estando muda, é a pura realidade. Então, da mesma maneira que você comunica pelo que você fala, pelo que você veste, aliás, a comunicação só 7% é o que você fala. Toda a outra porcentagem envolve como você fala e principalmente como que você se apresenta. E isso acontece também com a sua empresa, com a sua marca. Então, quero agradecer a Jéssica por estar aqui. Obrigada a você. Eu conheci a Jéssica num evento, num networking. Eu até brinquei agora nos stories, fiz uns stories assim, bem descontraído, porque eu sou assim, quem me conhece fora dos bastidores, é que eu posso parecer muitas vezes assim, um pouco séria, mas é que tudo que eu faço eu levo muito a sério. Então é como se eu me concentrasse nesses vídeos, né? Quando eu vou apresentar, quando eu vou gravar para o YouTube, mas assim, nos bastidores eu adoro brincar. E aí eu estava falando justamente sobre isso, sobre a comunicação, sobre a impressão que você gera, né? E o seu conteúdo, o que você é, determina muitas vezes onde você vai estar. Então eu conheci a Jéssica, deve ter mais ou menos um ano, num coquetel, não me recordo, acho que foi de uma loja, de algum evento de mulheres, não foi? É, isso mesmo. E aí nós estávamos conversando, quando ela começou a conversar comigo, que ela começou a se comunicar, nos primeiros 3 minutos eu já fiz toda a minha interpretação do poder profissional dela. E hoje, como eu tenho esse programa, a primeira pessoa que eu pensei em trazer para dar essas ferramentas poderosas para você, empresário, e também para poder trazer essas ferramentas para mim, como empreendedora, empresária, foi a Jéssica. Então é muito importante, né, a gente trabalhar com pessoas qualificadas, a gente conhecer essas pessoas. Então eu estou muito feliz porque eu sei que vai ser um programa de enorme potencial, né, Jéssica? Sim. Eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade, Josi, de estar aqui. Bom, Josi é uma mulher super relevante, tem 1001 habilidades. Ai, meu Deus. Cada hora eu descubro uma nova. A mulher polvo. Mulher polvo. E tudo que você falou realmente é muito relevante, né? Uma coisa que você comentou agora, a gente estava em um evento de network, e eu costumo falar, eventos de network eu não fico distraída. Então já a primeira dica para os empresários ou para quem quer virar chave. Então eu sempre crio uma estratégia para realmente nesses 3 primeiros minutos eu fazer a diferença na minha fala para aquela pessoa, né? Então às vezes a pessoa fala, não vou nem conversar com fulano, não é da minha área. Gente, mas você não sabe quem conhece ou quais outras conexões, ou amanhã o que essa pessoa vai estar fazendo que pode desconectar você. Exatamente, né? Aconteceu agora. Exatamente. Estratégia é tudo, intenção. A intenção Exato. positiva é tudo. Exato. Então eu acho que as pessoas, os profissionais, você que é empresário, empresária, ter essa intencionalidade no que faz. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu preciso pensar na roupa que eu tenho que vestir para ir. Gente, precisa, porque isso também vai dizer muito sobre a sua marca, sobre você, sua essência como pessoa. A gente falou isso, Jéssica, no programa
penúltimo programa, não foi o anterior, com o Lauro, estava até comentando com você, né, que ele é mentor de empresários. A gente estava falando do poder das conexões, do networking, da intenção. A gente voltou isso para a parte comportamental, falamos de PNL, né, se a pessoa é tímida, o quanto isso atrapalha nessas conexões. Sim. Né? E isso é muito importante, porque quando esses empresários, eles não pensam assim, e muitas vezes eles colocam a culpa em outras situações, porque é mais fácil a tua mente achar culpados, né? Então, a economia, mas muitas vezes, o que ele tem que fazer está na frente dele, ele precisa de um profissional que dê essa experiência, esse caminho para ele seguir, porque é todo uma esteira, né? Um caminho que tem que ser percorrido, que tem que ser estudado. E o autoconhecimento que foi nesse programa anterior, em que a gente estava conversando com a Ale Vasques, que ela é mentora de autoconhecimento. Gente, olha o quanto o autoconhecimento é importante, porque ele vai entrar agora aqui também nesse programa, em tudo ele entra. Por quê? Porque o que é a tua marca? O dono da empresa é a tua personalidade que está ali. Você é a alma da empresa, você é o que representa a tua marca. Então, se você não se conhece, se a tua marca não tem um propósito, e esse propósito, eu vejo muito assim, ele vem do autoconhecimento. Então, se essa pessoa não se conhece, como que ele vai te explicar nessa primeira entrevista o que ele quer passar, né? Ou a pessoa que quer virar a chave e quer montar um negócio. Olha só, você falou isso, eu lembrei de um post que uma vez eu fiz, que ele diz assim: o que a sua marca revela sobre a sua alma? Então, é muito doido isso, porque muitas pessoas, muitos clientes vieram me procurar falando: não, eu quero que minha marca transmita isso, mas a pessoa é o oposto daquilo. Esse negócio não vai dar certo. Porque não tem a essência dela. Não tem a essência dela. Ela vai sentir que ela tá mentindo pro público. Eu não tô dizendo com má intenção. Ela teve a intenção de transmitir X coisa. Mas às vezes até pelo fato dela não se conhecer de uma forma mais profunda, ela acaba se equivocando nesse posicionamento. Olha, gente, agora você explicando isso, me passou um filme na cabeça de quando eu montei a minha clínica. Você sabe que o nome veio de primeira pra mim, né? Eu tenho muita inspiração, graças a Deus, sou uma pessoa muito criativa, sempre fui, eu tenho esse dom. Então, eu tenho umas intuições assim, ó, que Deus fala comigo em linha direta, impressionante. Aí, quando eu sento e faço a pergunta, o negócio vem. E hoje, estudando mais profundamente, eu sei por quê, né? Mas na época eu falei assim, que nome que eu vou dar? Aí veio personal físico. Primeiro porque eu já era professora de educação física. Já estava na minha atividade de personal. Segundo que quando eu fui fazer fisioterapia, o meu objetivo era esse, era tratar de maneira personalizada o paciente em cima da origem da dor. Não atender em dupla, não atender em grupo. Nunca concordei com esses tratamentos por protocolos em grupo e que tratam a lesão e não a pessoa, né? Sim. Então, na minha mente, já veio esse propósito do nome personal físico, que ele casou perfeitamente com toda essa minha linha de propósito mesmo. Aí o nome fechou. Aí eu falei, nossa, ótimo, personal físico. O logo, eu lembro que na época o meu esposo me ajudou. Aí ele pensou em dois bonequinhos, que é o logo da clínica. Por quê? Porque eles estão fazendo um movimento. E esses bonequinhos englobam tanto a educação física, atividade física, para inspirar a pessoa, quanto a vida, o movimento, quanto a devolver função na fisioterapia. Olha que incrível. Aí ele falou, a cor. Aí entrou um azul com verde, que são as cores que remetem à parte do bem-estar, da saúde, à espiritualidade. Eu falei assim, nossa, e tu vê, e na época a gente não tinha esses conhecimentos todos aí, a gente nem tem, né? Você agora que vai passar mais pra gente, mas é que hoje em dia a gente já consegue ler algumas coisas sobre, né? Sim. Mas há 16 anos atrás, não. E é verdade, eu consigo, vendo por esse lado, eu consigo passar mesmo a minha essência, o meu propósito na marca. E isso que faz fluir a marca, na verdade. Porque muitas vezes a pessoa até pode comentar, não, mas até que tá indo, mas não está indo como a pessoa deseja. A marca dela ainda não é vista como única, porque não tem a personalidade de fato ali. Porque o branding, ele nada mais é do que a junção, né,
de diversas, tanto na identidade visual, quanto nas palavras, quanto na experiência do cliente, a tua personalidade ali dentro dessa marca. Então, assim, a partir do momento que eu não tenho minha essência, minha personalidade, eu fico focada onde? No concorrente. No concorrente. E aí, cara, eu viro aquele copia e cola do mercado. Ai, meu Deus. E aí eu começo a disputar Fico ansioso, fico ansioso. Eu começo a desenvolver vários gatilhos de escassez. Exato. Mexe muito com o meu emocional e assim, empreender é equilíbrio emocional. Porque é assim empreender, gente. Nunca tá 100% assim. Não. Sempre você vai encontrar desafios, né? Então, esses desafios, você tem que encarar eles ou como barreiras, né? Ou como etapas a serem passadas para fazer você aprender e você subir mais um degrau. Eu vejo muito assim. E se a pessoa tá nessa vibe, né? De concorrer, de escassez, de que ela tem que competir com o concorrente, ela vai entrar no fundo do poço assim, ó, que as suas emoções elas vão ficar muito comprometidas. E quando a energia do dono da empresa tá comprometida, já era, gente, porque tudo é energia. Não tem como. E é aquilo, a partir do momento, eu sempre falo, o dono da empresa ele tem que estar focado lá em cima na estratégia. Então, assim, para ele conseguir estar lá em cima focado na estratégia, o restante tem que estar fluindo bem. E muitas pessoas, muitos empresários não enxergam o seguinte, que o bom posicionamento, um bom branding, um bom desenvolvimento de arquétipos dentro da marca, gente, ele está totalmente ligado a vendas e a prosperidade da empresa. Sim. Né? Sim. E, lógico, isso quando bem feito por um bom profissional. Porque ele não pode olhar só o negócio da pessoa, ele tem que olhar o perfil comportamental daquela pessoa e de que forma ele vai atrair um cliente, uma persona ideal para aquele negócio, né? Senão fica aquela coisa, eu jogo em mar aberto e pego todas as pessoas, mas não são todas que vão ver valor agregado no meu negócio. Será que eu quero essas pessoas? Vale a pena? Isso é tão sério que se você parar para analisar, eu vou fazer aqui uma comparação só para vocês entenderem, para despertar um gatilho em vocês mental, gatilhos mentais. Quando você olha o símbolo do McDonald's, Apple, gera desejo, não é? Na maioria das pessoas, por mais que a pessoa critique o celular da Apple, o notebook, ela quer. Ela quer, gera desejo, Chanel. Adoro. As grifes, tudo isso teve uma estratégia de tudo isso que ela trabalha. Total, para chegar aonde eles chegaram. Então, às vezes, por exemplo, o Mac, eu não como Mac, assim, eu evito ao máximo, mas se eu tiver com fome e tiver viajando, por quê? Porque batata que a gente vai parar ali. Por quê? E até as cores, tu vê, aquelas cores são cores quentes, que estimulam mais, né, aquela questão de fome, de desejo. E é engraçado que o Mac, ele tem essa questão das cores. Primeiro lugar que o Mac, ele tá focado, quando a gente fala de desejo, ele quer gerar alegria em você. Tá? Então ele quer gerar algo mais de brincadeira, de alegria, algo que você não leva tão a sério. Sim. Porque se ele passar seriedade, o que acontece? Você vai comer Mac? Você não vai. Você vai pensar, não, tem que ser mais responsável com o meu corpo, eu vou comer outra coisa. Mas não é esse tom que ele passa, é um tom mais... Te leva outra sensação. Exato. Não é essa que ele quer. Na verdade... Olha só que estratégia. Exato, ele quer ativar aquele gatilho seu infantil. Sim. Como que é esse gatilho infantil? Eu não penso no que eu vou comer, eu só vou comer porque eu tô aqui, eu vou aproveitar e vou comer isso. Gente, é impressionante, todo mundo que come gosta. Todas as crianças, todos os adultos, os idosos, todo mundo, né? Exato. Embora a gente saiba que não faz bem. Não tem nenhum mas é maravilhoso, ali. Aquela batata. Aquela batata é a melhor. E eu assisti o filme, né? Eu também assisti. Outra coisa que também é bem interessante, o Mac tem um volume muito grande de pessoas que entram e saem. E as cores deles, né, na verdade, é totalmente baseada no quê? Que é um lugar para você entrar e sair rápido. Para não ficar muito tempo. Gente, você já viu alguém que vira e fala, vamos no Mac, aí leva toda a família e fica lá horas no Mac conversando? Ninguém faz isso. Entendeu? Então, todas as cores, o jeito que foi projetado o ambiente, é exatamente pensando nisso. Porque, e dentro da neurolinguística, a gente estuda
que tudo que você vê, os seus olhos, eles são captores que funcionam como câmeras. Então, tudo que você vê, a sua mente acredita. Ela acredita. Então, se eu assisto filmes que não são legais, eu vou ter uma tendência a ter um estado de tristeza, deprimido, de medo, de angústia. Então, se eu vejo cores alegres, né? Se eu estou num ambiente muito alegre, e tem tipos de cores que são cores quentes e frias que vão estimular exatamente isso. Eu chego, como e vou embora. Se é uma cor mais suave, a minha mente vai entender que ali eu posso relaxar, que ali eu posso ficar. Exato. Baço de latte. Exatamente. Baço de latte, você senta com a família e toma um sorvete e ainda conversa ali, ainda pede um cafezinho depois. Pede um cafezinho. Gente, olha só. Porque é uma mistura do elegante com aconchego. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que eu faço parte de algo mais elegante, eu também tô aconchegada aqui, então eu vou ficar. Ou seja, as franquias trabalham tudo isso sempre. Sim, sempre. 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 Então, isso, assim, é incrível. Até legal citar, agora, uma novidade, igual o McDonald's. Tem alguns locais que tá deixando o McDonald's preto e branco. Te juro. Inclusive, lá em São Paulo, agora eu esqueci a região, mas outro dia eu passei, que eu tenho alguns clientes lá, e vi. E aí fui dar uma olhada. E existe um estudo agora de que muitos daqueles que comiam Mac quando crianças cresceram, certo? Tem menos tempo e estão um pouco mais preocupados com a saúde, tá? Então, mudou a assim, estratégia. mudou um pouco, mas não vai mudar em todos os McDonald's, mas mudou um pouco porque hoje tem a questão do café e tudo mais, então é um cara que vai ter o Wi-Fi, vai ter as coisas, ele vai parar ali com o notebook. Olha. Exato, ainda mais nesse pós-pandemia. Pra nichar, né? Pra nichar. Eu tomo um café, como alguma coisinha, vai dar o horário do almoço, putz, eu tô trabalhando, eu tô com pressa, não é tão saudável, mas eu já tô aqui trabalhando. Sim. Entende? Pra estimular ele a ficar lá e prolongar. Exato. E trabalhar. Exato. Tipo um home office ali. Ali. E quanto mais ele fica, mais ele consome. Mais ele consome. Percebe, gente, a estratégia como é importante? Agora, Jéssica, eu quero que você explique pra gente qual que é a diferença do branding pro arquétipos. Tá. O branding, você já falou, né, muito dele, se você pode dar mais uma pincelada e explica sobre os arquétipos. A gente sabe que tem vários tipos de arquétipos. Isso. E aí você consegue, dentro de uma consultoria com esse empreendedor, com essa empreendedora, descobrir, ajudá-lo a descobrir a sua essência, um autoconhecimento, o público que ele quer atingir, o produto que ele tem, a esteira de produtos. Em cima disso, somando tudo isso, você vai analisar o arquétipo desse empreendedor, dessa empreendedora, para poder trabalhar isso na marca? É mais ou menos assim? Explica pra gente a diferença. Eu falo que, assim, o branding e o arquétipo, ele tá muito relacionado, tá? Porque o branding, quando você vai construir essa marca, ou vai fazer um rebranding, né? Você vai mudar o posicionamento da marca ou ajustá-la, a gente vai olhar tudo. A gente vai olhar a identidade visual, ou seja, as cores, o logo, as palavras que são utilizadas na marca. A gente vai olhar qual é a jornada de experiência que o seu cliente tem na sua empresa, né? A gente vai olhar, de repente, quem são os seus clientes, ou seja, o público, a persona, o perfil comportamental dessa persona. Então, a gente vai olhar uma série de coisas, tanto no mundo online quanto no ambiente físico, para quem tem um ambiente físico, tá? Porque, de repente, no online está transmitindo uma coisa, chegar lá no ambiente físico é totalmente outra. Não pode, elas têm que ornar. Tem que ornar. Tá. Ou o seu ambiente é maravilhoso e você vai toda desleixada ou todo desleixado pro lugar e a pessoa olha e fala, nossa, mas se o dono tá assim... Gente, as pessoas relacionam isso. Relacionam. Então, assim... Então, o branding é mais ou menos esse caminho, fazendo um resumo bem rápido. Onde entra os arquétipos? Eu gosto sempre, eu acho essencial, na hora de você trabalhar o branding de uma marca, você iniciar pelos arquétipos. Os arquétipos, na verdade, eles foram estudados lá atrás por um psicólogo, que é o Jung, né? Inclusive adotado por muitas terapeutas, psicólogas. E ele descobriu 12 tipos de arquétipos que as pessoas têm os 12. Porém, a gente tem um pouquinho só de cada um. Porém, cada pessoa tem 3 que são dominantes, tá?
e que fazem parte do quê? Da sua personalidade. Aquilo é quem você é na essência. E não Sim, muda, arquétipo não muda. Não muda, tá? Então, assim, o que envolve esses arquétipos? Então, são os comportamentos que eu tenho, são as cores que eu me identifico. Então, eu cheguei no ambiente, de repente vi você com uma camisa rosa, com um brinco dourado, não gosto daquilo, eu já não vou me sentir tão à vontade com você. E aí é provável que eu não tenha aquele arquétipo, ou não, me sentir envolvida, a gente tem uma conversa que consegue maior proximidade, é muito provável que eu tenha um arquétipo semelhante ao teu. Então o arquétipo ele vai desde as imagens que eu me identifico, as palavras que eu me identifico, os ambientes que eu me identifico, olha que loucura, as cores, tudo. Então assim, músicas, tá? A forma como eu conduzo, de repente, uma equipe, se eu tenho. Olha que interessante, né? Então, os arquétipos, eles é como se eles fossem vários tipos de personalidades, né? Isso. Mas que dentro desses 12, nós temos algumas características de um pouquinho de cada. Por isso que quando eu vi uma postagem sua, né, que fala da amante, soberana. Então, a maioria ali tinha alguma coisa ou outra que eu falava, eu tenho isso, mas não tenho isso. Mas aí teve um lá que eu falei, nossa, isso daqui combinou quase que tudo. É por isso, então. Porque a gente tem a pitada dos 12, porém só 3 são dominantes em nós. Então, eu vou dar um exemplo assim. Quando eu vou fazer a consultoria com o cliente, eu aplico um teste nele. E não esses testes da internet não, tá, gente? Não faz porque depois acha que você tem aquele arquétipo e não é aquilo. Então, dentro deste teste, eu faço perguntas... Aliás, primeira pergunta, antes de tudo, eu pergunto quem é você? Não pode falar, eu sou mãe de fulano, eu sou casado com ciclano, e não pode falar da sua vida profissional. Eu já tive cliente que me mandou mensagem de madrugada, eu não sei escrever isso. Porque ele não tem um autoconhecimento trabalhado, que foi o que eu falei no começo do programa, da importância. Mas por que você quer isso, sendo que a gente está construindo minha marca? Porque a sua marca é você, eu preciso disso. Então, assim, existem várias perguntas e várias outras que estão lá dentro do teste, que olha só que doido. Eu peço metade escrito e metade em áudio. Por quê? Para o cliente não enviesar as palavras que ele está colocando ali para mim. Então, quando eu pergunto quem é você, qual a sua história, o cliente vai me respondendo e pelas palavras que ele está me respondendo, eu começo a identificar aonde tem a maior personalidade dele, se é no arquétipo da amante, se é no arquétipo da soberana, porque ele vai repetindo palavras que fazem parte de X personalidade. Olha, que interessante. Então, por exemplo, teve uma cliente, que inclusive eu estou atendendo ela ainda, que ela repetiu o tempo inteiro as palavras seguintes: disciplina, foco, resultado. Então ela ficava o tempo inteiro nisso. E aí só que ela falou pra mim, não, meu arquétipo é da amante. Só que todas as palavras dela era foco, resultado, disciplina. Eu falei, ela tá citando palavras que é da heroína, que é aquela que vai à frente, que faz acontecer, que quer ser uma salvadora de todos, que gosta que as pessoas olhem e se inspirem nela, né? Que gosta de mostrar uma história de superação, de onde vim, onde eu cheguei, eu posso te levar junto, Sim. Sabe? Então, ela não tinha identificado ainda isso. Então, quando eu trouxe as palavras, as músicas, as cores da heroína, as roupas, porque na consultoria eu trago até as roupas que representam a heroína, o jeito de deixar o cabelo, ela falou, meu Deus, sou eu. Olha que lindo. E eu nunca tinha reparado nisso. É. Ela falou, é isso, por isso que eu não conseguia acertar no posicionamento da minha marca, porque cada hora ela postava as coisas de um jeito. Tá vendo? E a marca não ia fluir. Isso confunde o cliente, total. Muito, demais. Total, ele fica perdido, né? Demais. E aí ela foi fazer uma sessão de fotos, que eu acompanhei ela, e a gente colocou objetos, escolheu o ambiente exatamente de acordo com o perfil dela comportamental. E ela falou... eu não me sinto à vontade, às vezes, nem de fazer fotos pessoais. E hoje, ela falou, eu me soltei. Porque ela se conheceu. Porque olha ela falou, como isso é lindo. Aquele ambiente era eu. A gente até comentou no outro programa com a Lê que autoconhecimento é cura. E você vê, e é cura da tua marca. Porque assim, o que é a tua empresa? É teu filho. Né? Então, quando você
monta uma empresa, é um filho que nasce. Então você tem que olhar para a tua marca, para a tua empresa, como se ela fosse o teu filho, né? E quem é pai e mãe aqui sabe, né? O que é ter um filho. Então, a partir do momento que ela se conhece, ela consegue transparecer isso, reverberar na marca dela, e isso vai chegar total no cliente. Total. Inteiro no cliente. Porque que acontece? O cliente começa a ver verdade naquilo. Se eu encontrar aquele empresário na rua, ele é aquele cara ou aquela mulher do Instagram. Se eu for comprar um produto ou um serviço dele ou dela, aquilo faz parte da essência da personalidade dela. Então ela começa a agregar um valor na marca dela, uma exclusividade, que ela começa a conseguir até subir o preço, que é a minha especialidade também, transformar o seu negócio em high ticket. Então, assim, o cliente começa a não se apegar tanto ao preço, sim ao valor e o conceito de vida que aquilo traz para ele. Entende? E ele, por se conectar com a verdade daquela pessoa, não gera mais aquela confusão, porque a partir do momento que você transmite algo que você não é de fato, o cliente repele. Ele vê algum tipo de confusão ali, ele repele. Entende? Repele, porque a mente dele, ela não quer sofrimento, né? A nossa mente, assim, ela foge. Não quer. Ela Exato. foge disso. Exato. E uma coisa muito doida também, que acontece, muito legal, é que quando os clientes passam por esse teste do arquétipo, que eles vão fazer o posicionamento de marca deles, eles vão super confiantes, porque, cara, foi na veia de quem eles são, agora eles sabem como transmitir isso, ou seja, eu sei a música que eu vou colocar, eu sei as palavras, o jeito que eu vou fazer a narrativa emocional, o jeito que eu vou fazer os meus stories, como eu vou montar, de repente, minha clínica, minha loja, eu sei exatamente de que forma eu vou fazer aquilo, então você vai confiante, o mundo é meu. Porque a base principal, ela foi fortalecida, que é a autoconfiança. Exatamente. Então, como que ele vai cobrar mais, né, para ser, na verdade, um valor e não um preço, se ele não tem autoconfiança? Isso não é só em produto, né? Vida profissional, né? Profissional. Como que eu vou cobrar mais porque eu mereço? Eu tenho que gerar credibilidade, autoridade para isso, né? Exatamente. E não é só através de mim, através da minha marca, porque é uma coisa só, né? É uma Jéssica? coisa só. É uma não, coisa é uma só. coisa só. Não adianta a gente querer, não, eu vou separar, que eu sou uma, que eu sou outra. A única coisa que vai mudar é um posicionamento, obviamente, mais profissional teu, né? De maior disciplina e tal. Mas é a mesma pessoa, igual teve cliente minha que fez o teste do arquétipo e falou, agora entendi, porque eu sempre brigo com meu marido, porque eu sou esse, ele é o oposto, ele é aquele. E dentro dos testes é muito engraçado, porque lá tem a forma com que você pode conduzir aquele outro perfil. Até para quem tem funcionários, eu sempre indico fazer, porque a gente consegue descobrir os pontos fortes e fracos daquele funcionário para você trabalhar melhor com ele. Então ela falou, eu vi os pontos fortes e fracos ali de uma forma mais inconsciente e começou a rolar, assim. Então ela falou assim, então eu vim aqui fazer minha marca, melhorou a minha marca, melhorou meu relacionamento. Sim, tudo melhora. Tudo melhora. Então, assim, por isso que eu falo, gente, não investe em construção de marca, arquétipo, branding, de copia e cola ou trend do momento. Por favor. Ou se for fazer a trend do momento, faz com a tua essência. Porque a gente às vezes querer seguir uma tendência sem a nossa essência, sem o nosso DNA, Olha, eu tenho uma dúvida, assim, que a gente já está com o tempo curto, mas eu queria que você falasse de algumas marcas que eu percebo. Olha como isso, né, mesmo assim, mesmo eu não tendo estudado nada disso há um tempo atrás, mas isso chama atenção. E olha que eu não sou visual, né? Eu sou auditiva, sinestésica, mas assim, tem marcas, algumas lojas, que eu percebo que muda muito a cor do logo, toda hora. Muda a letra, como que tá a letra, muda a cor. Eu já percebi em algumas lojas. O que você consegue falar sobre isso? Como que você analisa isso? É legal, não é? Não, não é legal. A não ser que isso é um jogo muito arriscado. Eu acredito assim, apenas marcas que já têm uma base muito forte conseguem fazer isso de uma forma com que o cliente não sinta que aquilo
é como se... Altos e baixos. Altos e baixos daquela marca. Sim. Então você precisa ter uma base muito grande, um profissional muito bom por trás, que esteja fazendo um cruzamento ali de personalidade, do arquétipo, para de repente nessa coleção ou nesse momento do ano eu preciso atrair tal personalidade. Agora eu estou percebendo que o público está aumentando para uma faixa de uma galera mais nova. Mas esse não é o ideal. Não é o ideal. Então são marcas que tem que ter uma base, assim, é tipo assim, quem pode fazer isso? Chanel. Ah, tá. Quem pode fazer isso? Apple. O McDonald's que tem agora essa parte preta e branca. Exato, porque ele já construiu uma marca extremamente sólida na tua mente. Entende? Entendi. Agora, quem tá no início ou ainda tá naquele... Ou pouco tempo, gente, não rola. Tá. Gente, olha a importância de você fazer uma consultoria, né? Então, em todos os segmentos, esse trabalho personalizado, individual, um trabalho de essência é muito importante. Você vê que até na área da saúde, eu contei a minha história da minha clínica, por que eu tenho essa proposta do personal físico, por que eu fiz várias especialidades para montar um método? Porque nós somos únicos. Então, até a parte emocional, ninguém manifesta no planeta, né? As sensações igual a outra pessoa. Então, é tudo muito personalizado. Então, quando você tem a tua marca, ela também tem que respeitar todo esse processo. Então é muito importante você procurar esse trabalho, procurar profissionais qualificados que já estão aí no mercado para te dar toda essa base, todo esse embasamento. Essa aqui é a palavra, tá bom? Olha, Jéssica, que programa maravilhoso, hein? Foi eu quero muito mais. Bom. Vamos marcar outro? Vamos, amei, gente. Porque essas dicas, assim, olha, 30 minutos é pouco. Acho que eu vou dar uma bronca no Ale, que fica lá atrás, e atormentando com a mão, assim, ó, pra poder acabar. É que é um assunto muito amplo, dá pra gente falar de muita coisa. E é um assunto que tá dentro do nosso propósito, que é a virada de chave, né? Quanta gente quer empreender, ou quem já começou, já tá empreendendo, e olha pro logo, olha pra marca, e não se identifica. Mas não é isso, tá faltando alguma coisa. E aí as coisas elas não estão indo bem, essa pessoa ela começa a entrar nesse estado emocional muito alterado, desequilibrado. E aí não tem como isso dar certo, né? Não tem. Olha, foi um prazer imenso. Você é top. Te agradeço muito. Mim também, foi muito bom. Uma energia maravilhosa aqui. Vamos marcar de novo. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que precisam saber, por favor. Grupos, outras pessoas. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E até a próxima. Um beijo.